Daqui a pouquinho também, pode aparecer aqui, prefeito, já para dar um bom dia. Tudo bem, prefeito de Santos, Rogério Santos, mais uma vez aqui com a gente. Sempre um prazer estar com o senhor aqui na Rádio Bandeirantes. Como é que vai? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Garrafa? Bom dia a todos da Bandeirantes. Pô, um prazer mais uma vez receber vocês aqui em Santos. Jardim da Praia, o maior jardim de praia do mundo. E bem nesse ponto, né? No Canal 2, aonde o surf no Brasil começou. Primeira onda surfada foi aqui na cidade de Santos, então é um orgulho muito grande para nós santistas e um prazer estar aqui com vocês. Obrigado ao prefeito também, e estamos aqui também com o nosso Diogo Braga, repórter da Rádio Bandeirantes, que está em outro ponto. E é claro, é óbvio que na hora que eu dei uma cochilada aqui, o Diogo Braga já estava pisando na areia. Ele não pode ver o mar, que ele já fica todo solto. Diogo Braga, bom dia. Onde você está, Diogo Braga? Garrafa, bom dia para você, bom dia para o prefeito, bom dia para os ouvintes ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Eu convido o ouvinte a acessar o YouTube da rádio, vir aqui na live assistir. Olha o visual que eu tô, Garrafa. Olha que praia maravilhosa, que dia maravilhoso, que dia que a gente escolheu para fazer o programa daqui. Se a gente pudesse, imagina, fazer todos os programas desse solzão, ia ser uma delícia, viu? Então eu convido você a assistir com a gente aqui esse programa, mais um Vivo Litoral, direto da cidade de Santos. E é claro, não é, Diogo, que nós vamos também, mais uma vez, a Rádio Bandeirantes sai do estúdio. E agradeço também aos ouvintes, que daqui a pouco você também vai conversar, que vieram aqui para bater um papo com a gente. Mas a Rádio Bandeirantes aqui em Santos ao vivo, e daqui a pouco vamos também ao Rio de Janeiro, chamar também o Bruno Migliozzi, porque tem eleição na CBF e a Rádio Bandeirantes, com a sua marca, com a marca do jornalismo, da prestação de serviço, ao vivo com o repórter direto do Rio de Janeiro, da CBF, mas daqui a pouco o Bruno Migliozzi. Prefeito, é importante, né? Brasil, solta mais um Brasil aí. Vamos ver se agora o Cancelotti vai. Eita, coisa boa. Prefeito, mas o senhor há uma semana, 2 semanas, mais ou menos isso, o senhor estava fora do país em busca de investimentos para o túnel Santos-Guarujá. Até na semana passada nós fizemos uma entrevista com o governo do estado de São Paulo, falando também de uma viagem que eles fizeram em busca também de investimentos. Mas sobre a viagem do senhor, quais países o senhor visitou, como é que foi? Foi uma missão internacional, participaram deputados, senadores, ministros do tribunal, enfim, várias organizações, justamente focar no investimento que a gente tem aqui hoje no Porto de Santos, que no total dá mais de 15 bilhões, porque além do túnel Santos-Guarujá, tem a licitação de um grande terminal de containers que vai ampliar em 50% a capacidade de containers no Porto de Santos. Isso para o Brasil é importantíssimo. Temos um novo terminal de passageiros, de turismo de cruzeiros, que para Santos é tão importante, gera uma economia de mais de 1,5 bilhão, 1 milhão de passageiros. E essa missão foi justamente ter essas experiências internacionais. Nós fomos em 2 empresas que fazem os terminais de cruzeiros aqui no nosso país, as viagens, né? E fomos também no parlamento da Dinamarca, no parlamento alemão, também entender como eles fizeram as leis ambientais, todo o processo de construção desses túneis imersos que nós vamos ter aqui em Santos-Guarujá. O primeiro túnel imerso do Brasil, 1,5 km, nós fomos ver essa tecnologia. Fomos ver um túnel, que é o maior do mundo, que está sendo construído de 18 quilômetros, que liga Hamburgo a Copenhague, na Alemanha, com a Dinamarca, e também um túnel que também junto tem uma ponte que liga a Dinamarca à Suécia. Então foi uma experiência para aprender e divulgar também a cidade de Santos, aquilo que a gente tem para atrair investimentos para a nossa cidade. E pelo jeito as empresas se interessaram, porque o edital que estava marcado agora para agosto, ele foi adiado em razão desses interesses de empresas internacionais. Foi adiado porque é uma obra complexa. E as empresas que estão participando, elas pediram 1 mês a mais para poder ter visita técnica, para poder entender melhor todo o processo de solo, a dinâmica desse canal, para que possa fazer a obra com mais qualidade e participar com um projeto mais integrado, né? Então foi pedido isso ao governador Tarcísio, ao governo federal, né? Então o Tarcísio, junto com o ministro Silvio da Costa, eles entenderam e deram esse prazo de 1 mês a mais
para essas empresas poderem fazer os seus projetos mais concretos. Então a perspectiva de, eventualmente, uma conclusão de obra está mais ou menos para quanto que a população já vai conseguir observar ali e conseguir andar no túnel Santos-Guarujá? Acredito que 2030, mais ou menos. É uma obra complexa, ela vai envolver parada do Porto de Santos, o maior porto da América Latina. Durante alguns dias vai ter que parar, então existe toda uma complexidade, uma dificuldade, né? Organização de canteiro de obra. Realmente é uma obra de engenharia muito bonita, difícil, mas existe essa tecnologia, empresas internacionais já com essa experiência, Os holandeses são os especialistas nessa metodologia, então é algo que a gente tem uma expectativa que todos nós esperamos isso há mais de 100 anos. É uma obra prometida há mais de 100 anos que vai melhorar a vida de muita gente. Chega mais cedo no trabalho, em casa, a gente tem essa região metropolitana, as pessoas estudam em universidades aqui em Santos, no Guarujá. Então essa integração, além do turismo, no dia a dia da cidade, são mais de 25 mil veículos que hoje fazem essa transposição por balsa. E às vezes demora 1 hora e meia. E isso vai ser feito em apenas 3 minutos. Então vai melhorar, vai facilitar a vida de muita gente. Estamos conversando ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o prefeito de Santos, Rogério Santos. E prefeito, a gente está falando de uma obra de 15 bilhões de reais, aproximadamente isso. A intenção, tanto da prefeitura com essas viagens internacionais e até em parceria com o governo do estado de São Paulo, é tentar arrecadar pelo menos metade deste valor, ou aproximadamente isso, 6, 7 bilhões de reais? Na verdade, 15 bilhões é o total, né? Esses 3 investimentos. O túnel estima-se 6, 7 bilhões, né? E vai ser uma PPP. Então, metade será feita pelo governo, metade dos recursos pelo governo do estado, metade pelo governo federal. Na verdade, a ida lá, entender as empresas, é entender a participação. Essas empresas virão com esse financiamento do governo federal e estadual, e ao longo dos anos elas vão ter a concessão, né? Então é entender essa viabilidade econômica, o interesse internacional que existe. Empresas da Europa, empresas da Ásia estão interessadas e vão participar. Falando agora diretamente aqui da cidade de Santos, no mês passado, quando nós viemos, nós vimos um projeto muito bacana na Casa do Artesão, Economia Criativa, e eu estava vendo que o senhor agora anunciou também um Rap Centro. Então, mais uma forma de estimular e reativar, reutilizar um espaço que é tão bonito, isso em grandes cidades, e aqui em Santos não é diferente, que é o centro da sua cidade. O que é esse Rap Centro, prefeito? Então, Garrafa, também quando a gente vai para esses países, Alemanha, Dinamarca, a gente vê a valorização do centro histórico. O centro histórico sendo utilizado não só como polo comercial, turístico, mas para moradia. E o Rap Centro é uma lei que a gente, na verdade um decreto que a gente coloca, permitindo a utilização de espaços públicos, de calçadas, de ruas, para que a partir das 18 horas o comércio possa usar. E aí tem a happy hour, né? Então o Rap Centro vem de happy hour. Sim. Aí é minha língua. E agrega valor, né? Porque as pessoas que estão saindo do trabalho vão até lá, aproveitam antes de ir para casa. Isso gera economia, isso gera movimento, né? Para o turista também, que anda muito pelas ruas do centro histórico. A gente tem uma arquitetura belíssima. Temos prédios históricos, né? A Casa do José Bonifácio, o próprio Paço Municipal, onde fica a Prefeitura, Palácio José Bonifácio, Casa da Frontaria Azulejada, Museu Pelé, as igrejas. A gente tem um acervo histórico fantástico. A própria Casa do Trembélico que você citou. Trembélico, o que é isso? É aquela expressão trem, né, que vem de Minas, as coisas. E ali era um local de armazenamento de armas, né, de munições. Isso do século XVIII. Quando eu estava lá, eu achei que ia haver algum trilho passando por causa do trem bélico. Eu falei, coisa de mineiro, uai. É coisa de mineiro, né? Todo trem, que trem é esse aí? Que trem é esse aí? Então, e aí a gente favorece o turismo, o comércio, os restaurantes, os bares pediram para que a gente pudesse facilitar e permitir essa utilização do espaço público, e a gente está fazendo isso. E agora, prefeito, até ainda mais falando sobre o centro, e uma demanda que virou uma discussão na cidade de São Paulo, e até recentemente nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes, no Vivo Litoral, com o presidente da CET aqui de Santos, porque o prefeito lá de São Paulo falou assim, agora a gente quer construir um VLT.
acho que é construir um veículo leve sobre trilhos no centro da cidade, porque o ônibus não está dando conta, tem muito congestionamento. E Santos, acho que é somente Santos e o Rio de Janeiro que tem VLT, é algo que funciona. Aqui em Santos, tem a perspectiva de expansão também do VLT, saindo ali da Conselheiro Nébias? Tem algum tipo de projeto relacionado a isso? Foi feita a segunda etapa agora, pelo governo do estado, ele está fazendo aí a parte de testes, né? Então, por enquanto, o veículo está funcionando como teste, é uma expansão de 8 quilômetros e Santos foi a primeira cidade a ter o VLT funcionando no Brasil, depois o Rio de Janeiro. E agora outras cidades, né, a própria região de Campinas e outras regiões estão aí querendo o VLT, que é o meio de transporte mais moderno. Ele não é poluente, ele é pontual, extremamente confortável, silencioso. Então é um transporte realmente de primeiro mundo. E a gente tem aqui em Santos. E o VLT, Garrafa, ele tem um papel importante porque ele traz desenvolvimento urbano. Por que a gente escolheu o centro de Santos? Justamente para levar transporte de qualidade para o centro, atrair pessoas para morar no centro de Santos. E é isso que acredito que São Paulo esteja fazendo. São Paulo também tem um grande projeto de desenvolvimento urbano ali na região central, resgatar a região central como local não só de serviços e comércio, mas também de moradia e moradia qualificada. Então, tenho certeza aí que o VLT é um grande sucesso. Por onde ele passa, ele valoriza as regiões, os bairros, e é o que está acontecendo em Santos. E a tendência de ampliação desse transporte e atingindo principalmente o centro? Ele já, com essa obra, já atinge expansão, porque ele liga Santos com São Vicente. Então, na verdade, o VLT é de Santos e São Vicente. E com esse túnel imerso, o VLT vai passar por esse túnel por baixo do mar, vai chegar no Guarujá. Então, o túnel prevê a passagem do VLT. De tão importante que é, porque o VLT ele acaba aqui para nós sendo uma expectativa de ligação do litoral sul ao litoral norte. A gente tem projetos dos prefeitos de que o VLT chegue até Peruíbe, vá até Bertioga, ligando toda a Baixada Santista. Então o túnel, que está bem no meio da região da Baixada Santista, ele tem essa possibilidade, ele vai ter um espaço para o VLT. E a propósito, prefeito, antes que, às vezes muitos ouvintes nos perguntam relacionado a isso, o senhor comentou de PPP, que vai ser essa parceria do túnel Santos-Guarujá. Nesse projeto de contrapartida com a empresa que será ali a gestora por alguns anos do túnel Santos-Guarujá, tem a perspectiva dessa alteração de tarifa? Porque hoje tem a balsa e tem um tipo de tarifa. A tendência é que se mantenha o mesmo preço? Como é que será negociado isso? Então, quando foi feito o projeto, conversei com o governador. Então, se mantém o preço da balsa, né? Então, é uma PPP patrocinada, onde o governo federal e estadual entram com recursos justamente para baixar o preço. Então, está lá que a tarifa é a tarifa hoje praticada na balsa Santos-Guarujá. Lógico que a cada ano você tem o reajuste, mas o reajuste de acordo com a inflação, o reajuste que é feito, mas não haverá alteração, porque não pode prejudicar. Eu falo, são 25 mil veículos, né? Você pode aí estimar quase 100 mil pessoas que usam essa ligação diariamente, né? Para trabalho, para estudo, também um pouco para turismo, mas é uma dinâmica necessária e o preço tem que ser um preço adequado para a população. Agora, prefeito, Porto de Santos, o terminal ali que ele deverá ser reformado e até expandido. Qual que é a previsão para essa expansão, o impacto para a cidade com o aumento ali de capacidade de número de passageiros no terminal? É importante para o Brasil, né? Hoje o comércio internacional é algo que dita a economia global. A gente está vendo tudo que está acontecendo aí com essas brigas tarifárias envolvendo os Estados Unidos e outros países. Então, o comércio internacional é importante. E a questão dos containers. Para a cidade, a gente colocou várias necessidades em relação a esse terminal. Então, precisa ser feito um novo viaduto de entrada, porque a gente está falando aí da possibilidade de mais de 6, 7 mil caminhões por dia. Então, precisa de um novo acesso do porto. Então, como prefeito, exigir isso, que isso fosse feito, exigir também que se mantivesse os postos de trabalho do trabalhador portuário avulso, com a criação de um cais público, onde o trabalhador portuário avulso possa exercer
o seu trabalho, a obrigatoriedade da construção do terminal de passageiros justamente nesse centro histórico para trazer esse desenvolvimento urbano, essa revitalização do centro. Então o terminal hoje, que é o principal do Brasil, ele será deslocado ali para a região histórica central, que vai melhorar e muito o turismo, né? Vai divulgar. Aumenta a capacidade ali do terminal? Aumenta a capacidade. E outras coisas mais, né? Que a gente vai aproveitar esse investimento, essa oportunidade, para trazer contrapartidas para o município. E já, prefeito, vou querer também saber aqui da primeira escola pública de surf, porque eu sei que o senhor é surfista, eu sei que o senhor ainda pega umas ondas, prefeito? Olha, tá difícil, o tempo não dá, né? Porque prefeito é 24 horas por dia, todos os dias da semana. Aí quando chega domingo, Garrafa, a gente vai fazer um almoço em casa para os filhos, né, para a esposa, tem que estar nesse momento de família. Eu agora que sou avô, né, então tem a minha netinha. E aí você acaba abrindo mão do teu lazer individual, que é o surf, para estar com a família. Mas sinto saudade, estou olhando o mar hoje está bom, tá gostoso. Surfar? Tá bom, tá gostoso. As ondas não tão grandes, mas tem umas ondinhas aí, dá para brincar, principalmente de longboard. Bom, prefeito, só antes de falar do surf aqui dessa escola pública, também tem um centro adaptado ali também, bem bacana, a gente já vai também detalhar isso, mas sobre o turismo aqui, saiu o levantamento da prefeitura sobre a temporada de verão aqui da Prefeitura de Santos. O que conseguiu observar, qual que foi o movimento dessa última temporada e se já tem perspectiva para essa temporada agora de férias também da molecada? A gente aumentou em 18% o número de turistas, a ocupação hoteleira de um ano para o outro, né? Os cruzeiros marítimos foram 1 milhão de passageiros, então isso também muito positivo, agitou a economia local e a gente vem fazendo esse trabalho. Então, essa revitalização do centro, os espaços públicos novos de turismo, o Parque Valongo, né? Toda a questão da economia criativa lá na região central. Você também teve há pouco tempo aqui, que aqui pertinho o nosso quebra-mar, onde lá tem onda melhorzinha, com a nossa torre de surf, com os esportes radicais, skate, é um parque de lazer, com parque de águas para molecada, tudo gratuito. E esse jardim de praia maravilhoso, fora a gastronomia, a cultura, o turismo de negócios, porque estamos no maior porto da América Latina, temos o turismo de negócios também em relação ao café, né? O turismo esportivo, semana passada nós tivemos uma das maiores provas de pedestrianismo do Brasil, que são os 10 quilômetros, e que envolveu 25 mil pessoas inscritas nas ruas de Santos. Então Santos é uma cidade esportiva, além de turística. Então é uma gama de ações que a gente tem, a qualidade de vida, enfim, tanta coisa que faz e atrai o turista aqui para a nossa cidade. Então, uma temporada positiva, agora é a baixa temporada, inverno, mas temos atividades culturais, feiras literárias, nós temos o Curta Santos, que é um festival de curta-metragem. Isso agora para junho, julho, agosto, setembro, que a gente tem o Festival da Primavera em setembro. Então, a gente aproveita os meses de frio, que não tem tanta praia, embora tenha a praia aqui, o calçadão, você está vendo o pessoal correndo, praticando esporte, visual bonito, mas a gente usa muito a atividade cultural e gastronômica como um atrativo para o turista nessa temporada de inverno. Você sabe que a gente saiu de São Paulo, era por volta das 6 da manhã, 6h10 da manhã. E aí a gente estava falando, eu amo a cidade de São Paulo, mas a gente estava falando assim, estava fechada a pista expressa da Marginal do Rio Pinheiros, porque agora, logo cedinho, fecha ali para o pessoal fazer uma caminhada. Aí estava lá fechado, tá, a gente comentou, falou, pô, o pessoal está correndo aqui. A gente chegou aqui em Santos, o pessoal correndo com um baita de um visual, céu azul, praia. A gente falou, pô, lá em São Paulo a gente tem várias qualidades, mas pô, ter o Rio Pinheiros e depois vir para Santos e ver esse mar aqui, aí é pênalti sem goleiro, aí é sacanagem, pô. Mas agora, prefeito, só pra gente explicar aqui onde nós estamos mesmo, ao vivo, agora às 9h21 aqui na Rádio Bandeirantes, o que representa aqui essa escola pública de surf, quem que pode ser beneficiado para quem quer curtir aí um novo tipo de esporte? Então, Garrafa, a primeira escola, além de ser a primeira cidade onde teve uma onda surfada, é a primeira cidade a ter uma escola pública de surf, né? E depois nós fizemos aqui próximo uma escola pública de surf adaptado para pessoas com mais de 60 anos, pessoas com deficiência,
né, de deficiência intelectual, alguma deficiência física. Hoje a gente tem praticamente 500 pessoas praticando essas aulas de surf, das 500, 200 com alguma incapacidade física, né, intelectual. Então é uma cidade inclusiva, o surf é bom para isso. Nós temos casos de pessoas, de crianças com alguma deficiência que aprenderam a andar na prancha antes de aprender a andar assim no chão, né? Então é algo muito positivo, é algo que dá resultado. E eu tenho uma história bacana, Garrafa, que eu estava no Quebra-Mar ano passado e um casal veio com um jovem de 30 e poucos anos com síndrome de Down, e eles perguntaram: o senhor é o prefeito de Santos, né? Eu falei: sim. Falei: olha, nosso filho, né, tem síndrome de Down, tem 35 anos e ele se chama Gabriel Medina. Então não é em homenagem ao Gabriel Medina, mas coincidentemente. E nós somos de Guarulhos e a gente vem uma vez por semana para Santos para o Gabriel surfar. Então o Gabriel é lá de Guarulhos, a família vem para Santos uma vez por semana para fazer aula na escola de surf, sabendo os benefícios que o surf dá para pessoas de todos, né, de todas as idades, né, e de todas as dificuldades que cada um de nós temos. Eu mesmo tenho problema na coluna, mas estou surfando, gosto. Então é um esporte maravilhoso e essa praia é linda, é um esporte que conecta você com a natureza. E essa escola é pública, gratuita, né? Então é uma dos orgulhos e um dos patrimônios culturais que a gente tem na cidade de Santos. Prefeito de Santos, Rogério Santos, muito obrigado mais uma vez pela participação, por esses esclarecimentos e essas perspectivas, principalmente com o túnel Santos-Guarujá, que eu acho que é uma expectativa de toda a população, não só de Santos, mas da Baixada Santista como um todo. Prefeito, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Garrafa, um beijo para todos, um beijo para todos da Bandeirantes. Um abraço. Valeu, querido. Obrigado. E daqui a pouco o Diogo Braga aqui